Um dos textos bíblicos que sempre me intrigava e deixava preocupado era exatamente o texto do Evangelho segundo João, capítulo 8, verso de número 44, aonde nós sempre usamos aquela expressão dizendo que o pai da mentira é o diabo. E eu sempre ficava preocupado porque se de fato o pai da mentira é o diabo, logo eu sou filho dele. Veja bem, meus irmãos, não é pelo fato de você ser um salvo, ser um eleito do Pai, não é pelo fato de agora ter sido regenerado e nascido de novo, ter recebido um novo coração, que você vai deixar de mentir. É claro que o Espírito Santo está nos santificando e nós não somos mais aquele pecador contumaz, não é? Mas nós pecamos, nós erramos, nós não temos aquela mentalidade moralista e farisaico de crentes santarrões, super crentes. Não, isso não é compatível com o cristianismo. O cristão, ele está num processo de santificação. E mesmo depois da conversão, eu creio que você já mentiu. Eu já menti muitas vezes. Sei que é pecado, sei que é errado, não é algo costumeiro, né? Continuadamente, mas nós pecamos, como em todos os outros mandamentos da lei de Deus, porque nós somos pecadores. Toda a humanidade está em rebelião contra Deus. Agora note bem, meus irmãos, isto me intrigava, porque eu pensava, se eu sou filho de Deus, e às vezes eu minto, será que eu também me torno filho do diabo? Isto me incomodava. E eu fui ler exatamente o texto do Evangelho segundo João, capítulo 8. E se nós observarmos o contexto, especialmente a partir do verso de número 37, Jesus estava numa conversa com os judeus da época, seus contemporâneos, né? E Jesus estava provando que de fato ele era da descendência de Abraão, que de fato ele era filho de Deus, e os judeus incrédulos e blasfemos começaram a blasfemar e dizer que Jesus não era filho de Deus, e o texto diz que eles procuravam o matar, não é? Matar Jesus. Os judeus, eles se orgulhavam e se estribavam pelo fato de serem filhos de Abraão. Jesus os confronta dizendo assim, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês haveriam de fazer as obras dele. Eles se estribavam e Jesus vai confrontando. Os judeus, mais uma vez, especialmente os fariseus, não é? Vão blasfemar dizendo assim, Jesus, nós não somos filhos da prostituição. Temos um pai que é Deus. O que eles estavam ali num tom blasfemo e também de zombaria, não é? Eles estavam afirmando que Jesus era filho de prostituição. Eles estavam dizendo que Maria traiu José quando eram noivos. Esse era um conceito, não apenas quando os livros do Novo Testamento estavam sendo escritos, mas até mesmo ali nos primeiros séculos do cristianismo, surgiu uma mentalidade de que Maria traiu José com um militar romano. E por esta razão, dois pais da igreja, apologistas, chamados Justino Mártir e Orígenes, se propuseram a refutar essas ideias e defender a verdade do evangelho e do cristianismo. Os judeus aqui, nesse contexto do capítulo 8 de João, eles blasfemaram e afirmaram que Jesus não foi concebido pelo poder do Espírito Santo, mas não nasceu da Virgem Maria, mas ele nasceu de prostituição. A palavra grega que aparece ali no texto é exatamente porneia, de prostituição, fornicação. Os judeus, eles tinham conhecimento de quem era Jesus. Eles sabiam que a Torá, sabiam perfeitamente que o Antigo Testamento disse que o Messias haveria de nascer de uma virgem. O Messias haveria de nascer em Belém da Judéia. O Messias deveria de fazer milagres sobrenaturais espantosos. Eles sabiam disso, porém não enxergavam, não receberam a iluminação do Espírito. E, portanto, quando Jesus dizia, eu sou Deus, sou enviado do Pai, eles negavam e diziam exatamente que Jesus não era o Deus encarnado, não era o Deus personificado, não era enviado do Pai, e procuravam o matar. E nesse contexto, Jesus fala exatamente que eles
tinham por pai o diabo. E Jesus diz no finzinho do verso 44 que todo aquele que profere mentira é filho do diabo. O diabo é o pai da mentira. Agora note, Jesus não está dizendo que toda e qualquer tipo de mentira tem origem em Satanás. Você não se torna filho do diabo porque mentiu ao seu patrão, porque faltou aquele dia, sabe? Jesus está tratando aqui de uma mentira específica. E a mentira que Jesus está tratando nesse texto, de acordo com o contexto, é transformar a verdade de Deus em mentira, em engano. Foi exatamente isso o que Satanás, personificado numa serpente, enganou Eva, que por sua vez enganou Adão. Satanás chegou para Eva e disse assim: não é verdade, sagazmente, não é verdade que Deus disse para vocês que vocês não deveriam de comer de nenhuma árvore, de nenhum fruto que há no jardim? Percebe? Ele transformou a verdade de Deus em mentira. Deus não disse isso. Deus disse: vocês poderão comer de toda árvore livremente, menos na árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu vou colocar uma leizinha. Satanás deturpou a verdade de Deus. Portanto, quem é que é filho do diabo? À luz do contexto de João 8. Em que contexto Satanás é o pai da mentira? Quando homens transformam a verdade de Deus em mentira e a deturbam. Romanos 1, o apóstolo Paulo também ensina que os homens transformaram a verdade de Deus em mentira. E é nesse aspecto que o diabo é o pai da mentira. Em 1 de João 3, verso 10, João informa-nos que há dois grupos no mundo, filhos de Deus e filhos do diabo. Se eu sou filho de Deus, meu irmão, eu não posso me tornar mais filho do diabo. Eu nasci de novo, eu recebi um novo coração. Em 1 de João 1, informa-nos que agora nós temos o direito de nos tornarmos filhos de Deus após o momento que cremos no sacrifício perfeito de Cristo. Portanto, essa é a interpretação mais coerente e correta de acordo com o contexto, ok? Satanás é o pai da mentira no sentido de que deturpa a verdade de Deus. Nós vemos, por exemplo, em programas de televisão, de rádio, homens que usam a Bíblia, mas deturpam a verdade de Deus. Em canais do YouTube, nós vemos pessoas negando a divindade de Jesus, a divindade do Espírito Santo, a inerrância das Escrituras. Isto é deturpar a verdade de Deus, transformar a verdade de Deus em mentira. Agora, você que mente, isto é resultado da sua natureza caída, corrupta, adâmica. Paulo destaca isso com clareza na carta aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso de número 17, que são obras, são frutos da carne. E, portanto, precisamos atentar para isso. Em outra ocasião, o apóstolo Paulo também ensina dizendo, pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Portanto, devemos fazer essa distinção dessa verdade, né? Em que contexto Satanás é o pai da mentira, ok?